Olá, queridos! Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Graça e Fogo. Nós estamos começando uma série Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e hoje nós vamos falar a respeito da doutrina do pecado. Esse vídeo ele ficou um pouquinho grande porque a gente precisava fazer tudo em um vídeo só, tá? Mas vale a pena você assistir todo ele. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido para você se inscrever, tá? Deixa o teu like, compartilhe e nos ajude a divulgar esta obra, ok? Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Nós temos duas grandes doutrinas ensinadas na Bíblia, que é a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. E através dessas duas, você vai ter vertente para as outras doutrinas. Mas essas duas, elas são chaves, né? Então nós vamos começar com a doutrina do pecado, ok? Então vamos lá. Pecado. Para nós estarmos estudando sobre isso, né, lá no campo da teologia, essa doutrina ela é chamada de amartiologia, que quer dizer amartia, significa errar o alvo, porque o sentido é justamente esse. Ao pecar, a pessoa está errando a direção, está errando o alvo, está errando o caminho. E logia, que quer dizer conhecimento, um estudo, né, tratado ou ciência. Uma das coisas que nós vamos ver é que o termo pecado quer dizer iniquidade, tanto para o Velho quanto para o Novo Testamento. E no hebraico esta palavra é avon, quer dizer iniquidade e perversão, e no grego anomia, que é sem lei e iniquidade. O pecado também ele pode ser conceituado em três definições. Quais são elas? Transgressão, desobediência e malícia. Transgressão. Bom, o texto de referência, nós colocamos Jó, capítulo 34, versículo 37, mas você pode encontrar outros, tá? O sentido é o mesmo que ultrapassar, exceder, uma infração, violação e quebra de limites impostos. Então, transgredir é você ultrapassar o limite, é você exceder o limite que lhe foi imposto. Então, Adão e Eva, que são os maiores exemplos, né, porque foram lá de onde começou tudo, eles violaram o limite a eles estabelecido por Deus e com isso eles praticaram a transgressão. Aí eu coloquei como referência Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Outro termo seria desobediência. O que é desobediência, né? A palavra obediência significa submeter-se à vontade de outro. Então, desobediência é exatamente o oposto. E no grego quer dizer apeiteia. O significado é rejeição obstinada à vontade de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 19, que é o texto de referência, diz: Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então preste atenção que ele está dizendo aqui: pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Então desobediência também é, né, um conceito para pecado. O outro é malícia. Do grego poneros, essa palavra quer dizer disposição natural para o mal. No texto de Gênesis, houve um desejo forte da parte da mulher em conhecer o bem e o mal, e ser igual a Deus. O desejo não estava somente em provar o sabor do fruto, mas na curiosidade da nova descoberta.
Mateus capítulo 15, versículo 18, diz o seguinte: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Essas palavras foram palavras proferidas pelo próprio Jesus. Aí ele diz, no versículo 19, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Então, essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Essa passagem faz referência a um determinado momento, quando os discípulos de Jesus eles foram se alimentar, né? E os fariseus observaram que eles iriam comer sem lavar as mãos, e eles chamaram a atenção por causa disso. Então Jesus traz com aquilo uma reflexão, dizendo que o que contamina o homem, não é o que sai da sua boca, e não o que vem de fora, né? Então Jesus estava falando sobre aquilo que procede do coração. Então malícia é justamente isso. Por quê? Porque o pecado começa justamente do coração, do sentimento, né? Primeiro você sente e depois você pratica. Então, ele nasce primeiro dentro do sentimento e depois ele é exposto, né? Então, essa é uma definição fortíssima para a palavra pecado. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, a Bíblia diz claramente que pecado é iniquidade, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E no Novo Testamento, 1 João capítulo 3, versículo 4, está escrito: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que a palavra pecado significa iniquidade, ok? O pecado é definitivamente a quebra de valor moral e espiritual, os quais empurram o cidadão para fora da graça de Deus. Deus é um ser espiritual e moral. Queridos, Deus é um ser espiritual. Deus é santo. Deus é puro. Deus é justo. Deus é perfeito. E o pecado é o oposto de tudo isso. Então, o pecado separa o homem de Deus. E você vai ver, em alguns momentos, Isaías, falando lá no capítulo 59, versículo 2. E os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, não existe casamento entre Deus e o pecado. Não existe essa união entre Deus e o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Qual é a origem do pecado? Onde tudo começou? Bom, nós colocamos aqui duas origens. A primeira, que é no mundo celestial, e a segunda, que é na terra. Então, no mundo celestial, no céu, a origem do pecado está fora da dimensão humana. A Bíblia mostra duas passagens diferentes para explicar essa origem. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra céu, ela é uma palavra que no hebraico, ela é uma palavra pluralizada. Céu no hebraico está pluralizado e ele fala céus. Então, isso nos dá uma noção de que não existe só um céu. A Bíblia mostra que existe vários céus, E você vai ver que o pecado não foi cometido no céu, onde está a habitação de Deus. Vamos em frente para a gente entender isso. Então, Isaías capítulo 14, versículo 12 até o versículo 15. Diz assim: como caísse desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono,
no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Agora nós vamos para a passagem de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até o versículo 16. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então olha só, a primeira referência de Isaías capítulo 14 está falando, é uma alegoria ao rei da Babilônia, enquanto que Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro. Observe, queridos, que algumas pessoas, existem algumas interpretações, inclusive em algumas linhas teológicas, tá? E a gente não está aqui para discutir isso, tá? A gente quer explicar a palavra de Deus da maneira mais simples possível. A intenção aqui não é abrir um debate teológico. Deus me guarde disso. Eu não vim para isso, tá? Não fui chamado para isso, para fazer debate teológico. Eu fui chamado para levar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz aqui claramente, assim, ó: como caísse desde o céu a estrela da manhã. Vocês sabem, o rei da Babilônia não caiu do céu. Ele não caiu do céu. Então, embora o texto está fazendo uma alegoria, abordando o rei da Babilônia, mas a Bíblia está falando de um ser angelical, que é esse querubim caído, onde ele está sendo chamado aqui em Isaías capítulo 14 de estrela da manhã, né? Essa estrela da manhã, né, é Lúcifer. Lúcifer é esse querubim, né, que foi ungido, que estava entre as pedras afogueadas, ou seja, estava entre as pedras preciosas, porque ele era tido também como uma pedra preciosa, estava cheio de honra e cheio de glória, não uma glória semelhante à glória de Deus, mas tinha também uma glória que Deus lhe concedeu, tá? Mas a palavra Lúcifer, né, no latim quer dizer portador da luz. Isso quer dizer que ele era um anjo de luz. E alguns até chamam de Luzbel, né? Mas aqui o texto chama ele de estrela da manhã. E é interessante que existe uma estrela, né, que ela pode ser chamada de estrela da manhã, mas ela também brilha bastante às vezes à noite, que é o planeta Vênus. O planeta Vênus, né, chamado de estrela d'alva, é um dos astros que o seu brilho ele sobressai dos outros, não é? Então, um grande astro. E Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro, mas olha só o que ele está dizendo aqui. Tu eras querubim ungido. Queridos, o rei de Tiro não era um querubim. Ele era uma pessoa, um cidadão. Então, não adianta nós pegarmos aqui, como eu disse, eu não estou fazendo aqui nenhum debate teológico, mas o que está claro aqui na palavra de Deus, de que está falando sobre um ser, né, espiritual, sobre um ser angelical, embora esteja fazendo um personagem alegórico aqui, que é
o rei de Tiro, mas a Bíblia está falando sobre Lúcifer, sobre esse querubim que estava sobre as pedras afogueadas. Bom, eu comentei que existem vários céus. Tem esse céu, né, esse primeiro céu que nós conseguimos enxergar a olho nu, com essa atmosfera linda, que muitas vezes o céu está bem azul, né, lindo, lindo, lindo. Existe o céu que é a habitação de Deus, mas entre esse céu, né, que é essa atmosfera que nós enxergamos até a habitação de Deus, existem outros céus que não está claro na Bíblia quantos são, porque nem tudo Deus deixou revelado, conforme Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, né? Algumas coisas Deus deixou revelada e outras Deus, e aquilo que não está revelado é dele e acabou, não adianta a gente ficar insistindo com isso, né? Mas, olha só o que o texto diz. Ele diz aqui, queridos, em Ezequiel capítulo 28, ele diz aqui, desculpe, não Ezequiel, mas em Isaías, tá? Isaías capítulo 14, ele diz aqui, e tu dizias no teu coração, eu subirei, olha só, preste atenção o que a Bíblia está dizendo aqui, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei, olha, novamente ele dizendo, subirei sobre as alturas das nuvens, ou seja, acima das nuvens, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Então, queridos, a Bíblia está deixando claro aqui, a queda de Lúcifer não foi lá no céu, na habitação de Deus. Foi em um lugar onde a Bíblia chama de jardim, Éden de Deus. Esse Éden de Deus é um lugar onde a Bíblia está dizendo aqui em Ezequiel, né? Sobre as pedras afogueadas andavas, né? Então aqui ele estava cercado de pedras preciosas, aqui sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix e lá vai, né? Então ele estava nesse lugar, né? E ali, devido à sua beleza, à sua honra e à sua glória, criou no seu coração, olha a malícia aí, lembra que nós falamos do pecado, o conceito de pecado como malícia, olha a malícia, nasceu no seu coração o desejo, né? E ele achou que poderia ser semelhante ao Altíssimo. E aí a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 48, né, que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Esse foi a queda fatal de Lúcifer, foi querer se tornar igual a Deus. Então, no Novo Testamento, o apóstolo João afirma que o diabo peca desde o princípio. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3 e versículo 8. Tem uma passagem bastante interessante que está em Lucas, capítulo 10 e versículo 18, onde Jesus manda os seus 70 discípulos para fazer ali uma missão rápida. E eles vão e eles voltam maravilhados, eles voltam felizes, né, jubilosos, e eles falam para Jesus, né, que eles estavam felizes porque eles viam até mesmo os demônios lhes sendo submissos, né, eles estavam expulsando os demônios ali, e Jesus diz assim, olha, eu vi Satanás ser lançado do céu. Então, às vezes a gente pode estar pensando, Jesus está falando de um momento presente. Não, Jesus está falando sobre algo que foi antes da criação do ser humano. Jesus estava fazendo referência mesmo à queda de Lúcifer. Bom, então quais foram os motivos da queda dele? Ele era perfeito desde o dia que foi criado, até que em certo tempo foi encontrado iniquidade nele, né? Com a sua astúcia começou a induzir os outros. A Bíblia diz que ele negociou, então ele usou um comércio, aquela coisa de dar e receber em troca. Ou seja, ele negociou com os anjos, né?
ele ofereceu aos anjos algo que ele não podia dar, né? Mas ele negociou. E claro que aqueles anjos que aceitaram a sua proposta, eles foram expulsos juntamente com ele e acabaram sendo transformados em demônios. Deixaram de ser anjo de luz e passaram a ser transformados em demônios. O seu coração encheu-se de vaidade por causa da sua formosura. Tá vendo? Então, por causa da sua beleza, por causa da sua glória, a Bíblia está dizendo aqui que o seu coração se envaideceu, né? O seu coração se envaideceu. Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, né? Às vezes, as pessoas, o ser humano, ele perde a noção e ele acha que ele é um semideus, né? Foi o que aconteceu ali com Lúcifer. E dentro do seu coração desejou estabelecer um trono acima dos astros e ser semelhante ao Altíssimo. Então, queridos, como diz a palavra de Deus, ninguém pode ser semelhante ao Altíssimo. Ninguém pode ser semelhante a Deus em glória, porque essa semelhança aqui não estava em santidade, essa semelhança aqui estava em glória. E a glória de Deus, ela lhe é peculiar. A glória de Deus é única e ele não divide ela com ninguém, né? Bom, aí agora a gente sabe que Lúcifer, então, ele é condenado, ele é lançado, né? A Bíblia diz que Deus o expulsa e ele vai estar vivendo aqui nessas regiões daqui da terra. Jesus diz claramente que Satanás é o príncipe deste mundo, é o príncipe, né, desta terra. Então, como é que começa então o pecado aqui na terra? A origem do pecado está em Adão, o primeiro ser humano criado por Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Preste atenção nisso aqui. Conhecedores do bem e do mal. Bom, aí a gente já sabe, a gente já conhece a história, né? Todo mundo cristão, os países cristãos, né? Conhece a história da queda do homem, onde a mulher vai lá e come do fruto, né? Alguns até retratam como a maçã, um fruto tão saboroso, não tem nada a ver, né? Mas eles resolveram escolher a maçã, talvez pelo fato de ser um fruto muito bonito e tal, mas não tem nada a ver. Mas ali era um fruto e a mulher come o fruto e ela desobedece a Deus. O ser humano desobedece a Deus. Deus disse: não coma, no dia que comer, então morrerá. Então, beleza. Quais foram os caminhos da queda? Ouviu o conselho da impiedade. Ouviu o conselho de quem? Ouviu o conselho da serpente, né? A serpente, ela dialogou com a mulher, né? E olha que a mulher estava ali tão seduzida por aquilo que ela nem se tocou de que ela estava conversando com um animal, né? Era um animal e estava falando normalmente ali com ela, né? Ela nem se tocou nisso. Desejou comer o fruto da árvore proibida. Lembra do pecado, malícia, o desejo que vem no seu coração e é um desejo proibido, porque Deus disse não. O ser humano, ele é tendencioso a tudo que é proibido, né? O ser humano, ele está sempre propício, tudo aquilo que é proibido parece que lhe atrai. E isso aconteceu ali com a mulher. Ela desejou o fruto da árvore proibida. Comeu o fruto e deu a seu marido. Então, naquele momento, ela não mediu as consequências e acabou dando também para o seu marido. E claro, ele também tem a sua culpa, a sua grande parcela de culpa, porque se ele não quisesse comer, ele não teria comido. Mas ele aceitou e comeu. Então, comeu o fruto e ali, né, veio a condenação. Quais foram as consequências disso? Passaram a conhecer o mal, perderam a pureza, né, perderam a santidade.
E a mulher passou a ser submissa a seu marido, e foi-lhe multiplicada as dores de parto. Então, provavelmente, a mulher, ao parir, ela poderia sentir algum tipo de dor, mas talvez algo muito superficial, talvez algo muito leve, né? Mas agora ela é obrigada a passar por essa dor forte, né? Lhe multiplica as dores de parto, porque ela não obedeceu, né? Não ouviu a voz do Senhor. E quando a gente não ouve a voz de Deus, por isso que a Bíblia diz, ouvi e a vossa alma viverá. O não ouvir a Deus é terrível. Consequências para a humanidade. Então, qual foram as consequências disso? O pecado se universalizou, a terra foi amaldiçoada, o homem perdeu a santidade afastando-se de Deus, o homem passou a trabalhar arduamente para poder sobreviver, o portal da morte foi aberto, porque Deus disse, no dia que comeres certamente morrerás. A humanidade, então, ela vai ser julgada e condenada, né, se ela morrer no pecado. Então, tudo isso foram consequências que veio para a humanidade, para nós, por causa do pecado, por desobedecer a Deus. Lembra da palavra desobediência? Por desobedecer a Deus, que Deus disse, não faça. Por quê? A questão, queridos, não era que Deus queria condenar o homem, não. Mas o fato de tudo isso acontecer é justamente porque Deus, né, ele não pode se misturar com o pecado pelo fato da sua natureza santa. Então, Deus sabia que no momento em que o homem pecasse, ele iria se tornar impuro, né? Ele iria se tornar imundo. E Deus não se mistura com impurezas. Deus não se mistura com a imundícia, porque o nosso Deus, ele é um Deus puro. Bom, quais são os tipos de pecados mais comuns? Existem centenas de tipos de pecado, né? Não sei, talvez até milhares, mas existe N tipos de pecado. Mas existe uma palavra que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21, que a Bíblia chama de obras da carne. Obras da carne aqui está relacionado claramente ao pecado, tá? E assim, a ideia, queridos, aqui não é nós estarmos debatendo, né, cada uma dessas obras, não, tá? A ideia aqui é apenas ter uma visão global para a gente mostrar quais são esses tipos. Talvez em um outro momento, se Deus permitir, a gente vai então falar mais claramente a respeito de cada um desses pontos. Mas a ideia aqui é só a gente ter um âmbito panorâmico, geral, né, de quais são esses tipos de pecado. Então, prostituição, né, lascívia. Prostituição, que é a comercialização do corpo com práticas sexuais, né? Prostituição, lascívia, que é a devassidão, a sensualidade, idolatria, que é a adoração a ídolos, feitiçaria, que são os encantamentos, inimizades, que é hostilidade, rivalidade, tornar-se inimigo, porfias, que são discussões, disputas, pelejas, que são batalhas, combates, dissensões, que é divergências agressivas nas opiniões. Então, assim, a gente nós podemos ser divergentes em alguma opinião. Sim, o ser humano, isso faz parte do ser humano, isso é normal do ser humano, tá? Devemos sim questionar, devemos sim, tá? E você não é obrigado a aceitar tudo que os outros falam. A Bíblia deixa isso bem claro. Até os próprios apóstolos, em determinado momento, a gente vê que eles se divergiam no entendimento. Mas o que não pode haver é a agressão física, né? Nem a agressão moral, né? Àquela pessoa, você agredir aquela pessoa com palavras ou coisas parecidas. Não, você deve sempre respeitar. Deve ter suas opiniões, sim, mas sempre respeite, né? Sempre respeite e sempre ame ao seu próximo, né? Heresias, que é a doutrina oposta aos ensinamentos divinos e que tende a promover facções, ou seja, tudo aquilo que promove divisões dentro do reino de Deus, né? E que foge dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos oriundos da palavra de Deus. Isso são heresias, e heresia é
pecado, é obra da carne, né? Homicídios, né, que esse homicídio aqui eu coloquei tanto corporal como espiritual. Corporal, aquele que tira a vida do próximo, assassinato mesmo, né? A condenação a gente vê em Apocalipse 22:15. E o homicídio espiritual, que é aquele que causa destruição no sentimento espiritual do próximo, levando essa pessoa ao abandono da fé, né? Bebedice, que é o descontrole das faculdades físicas e mentais por bebidas embriagantes. E aí, queridos, esta palavra, alguns a consideram como polêmica. Eu não acho, né? Isso é claro. Alguns dizem assim, mas o cristão pode beber, ou o crente pode beber, ou a pessoa pode beber. Não. Olha, o que a Bíblia está dizendo claramente é que o bêbado, né, o bêbado não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 está deixando isso bem claro. Ora, mas para você se embriagar, você tem que fazer o quê? Você tem que beber. Se você não beber, você não vai se embriagar. O que a Bíblia nos ensina, queridos? A Bíblia nos ensina, né, que... eu quero ler essa passagem aqui de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Olha só o que é que o texto diz. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente. Então, a Bíblia está deixando claro aqui, 1 Coríntios também, capítulo 6 e versículo 10, se eu não me engano, a Bíblia deixa claro, né, que não herdarão o reino dos céus. Claro que a Bíblia também, os irmãos gostam muito de estar citando aquela passagem que diz, não vos embriagueis com vinhos em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? É bem verdade que ali a palavra está fazendo uma aplicação, né, ao termo embriaguez. O que a Bíblia está falando é você não está cheio ainda, mas claro que aproveitamos também para entender que a Bíblia deixa claro que nós não devemos, né, nos embriagar. Então, assim, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Então, eu posso tomar um copo de cerveja? Eu posso tomar um copo de vinho? Eu posso... Olha, acredito, no meu entendimento, que você não será condenado por causa disso. Mas eu vou te dizer uma coisa, é melhor que você não faça. Por quê? Porque se a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, você toma um copo, você gosta, daqui a pouco você diz, não, mas eu não vou me embriagar. E você toma o segundo. E daqui a pouco você já começa a comprar aquilo para a tua casa, para de vez em quando você está tomando, e daqui a pouco aquilo vai aumentando a frequência, vai aumentando, e daqui a pouco você se tornou um viciado. Seu corpo ficou dependente, porque já foi comprovado cientificamente que o álcool vicia. O álcool cria dependência. Então, se o álcool cria dependência, por que você vai se arriscar? É melhor não arriscar. Então, o conselho que eu te dou, em hipótese alguma, não beba, ok? Mentira, tolo, engano, oposto à verdade. Ora, a Bíblia diz, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo aquele que diz, eu não minto, né? Já mentiu. Porque em algum momento da vida você mentiu, ou está mentindo, ou vai mentir, né? Mentira grande, mentira pequena, não importa. Mas todos nós, a Bíblia diz, todo ser humano, ele é mentiroso, né? Então, e aquele que pratica mentira, né? Por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Por quê? Porque quem vive numa vida de mentira, esta pessoa, ela será condenada. Existem alguns tipos de pecados chamados de pecados interiores. Aqueles que normalmente ficam inseridos no sentimento individual, sem na maioria das vezes serem percebidos por outro. Então, que tipo de pecados são esses? Impureza, emulação, iras, invejas, ou seja, são pecados que normalmente não são muito vistos, né, exteriormente, porque eles estão presos dentro do sentimento, por isso chamado de pecados interiores. Mas claro que em alguns momentos você percebe esse tipo de pecado na pessoa, mas na maioria das vezes eles ficam ali ocultos, eles ficam ali, né? E quem é impureza, que é a mente poluída, misturado, contaminado, infeccionado, infectado, sujo, imundo, né? Porco, imoral, obsceno, veja só, tudo isso, né? Traduz impureza.
Emulação, que é um sentimento que estimula a pessoa a igualar ou exceder alguém em realizações ou virtudes. Ou seja, a pessoa ela quer ser igual àquela outra ou superior. Ela quer provar que ela pode ser mais do que a outra. Esse sentimento é um sentimento maligno, tá? Iras, cólera, furor, indignação. A Bíblia diz assim, queridos: ireis, mas não pequeis. Essa ira aqui é aquele furor mesmo que leva a pessoa a fazer uma bobagem. Invejas, sentimento de desgosto pelo bem ou felicidade de outro. Veja que inveja e emulação são parecidos, porém a emulação, você quer ficar igual àquela pessoa ou superior a ela. Só que no sentimento de inveja você quer o mal daquele outro. Você está tão desgostoso pela conquista do outro, pelo bem ou pela felicidade do outro, que você deseja o mal dela, você quer que ela se dê mal. Meu Deus, que sentimento maligno, né? Então, isso tudo é pecado. Qual o destino dos pecadores? Então, como nós falamos, existem muitos pecados, muitos outros, mas esses são um dos mais comuns, mais conhecidos. Mas qual o destino dos pecadores? Condenação eterna. O Senhor deixou bem claro, desde lá do Gênesis, que Deus deixa bem claro, né, que será condenado, que haverá morte, e esta morte é uma morte espiritual. A Bíblia chama de segunda morte, né? Que tem a morte física e tem a morte espiritual, que é a condenação eterna, onde a alma das pessoas sofrerão eternamente. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Querido, nós não queremos entrar aqui na doutrina da condenação eterna. Nós até poderemos, em um momento, se Deus assim nos permitir, falarmos sobre essa doutrina, a doutrina da condenação eterna. Mas aqui é só um versículo, um texto de Apocalipse capítulo 20, para deixar claro de que o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele tem aquela visão ali na ilha de Pátmos, ele viu um trono branco e ele viu um juiz, um poderoso juiz, e ele chega a dizer assim: de cuja presença fugiram a terra e o céu. E agora ele diz, no versículo 12, eu vi os mortos grandes e pequenos, ou seja, crianças, poderosos, pobres, todos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, veja que ele está dizendo claramente aqui que há um julgamento, Há um julgamento, e esse livro ele é chamado de o livro da vida. Então, o juiz vai abrir aquele livro, que é o livro da vida. E olha o que ele diz aqui, ó. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que não vai escapar ninguém, todo mundo vai estar ali, E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Preste atenção nisso aqui, queridos. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, a Bíblia está deixando bem claro, E também lá em Romanos, a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 8 diz o seguinte:
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a Bíblia está deixando bem claro que há sim uma condenação, mas aqueles que estão em Jesus, né, não haverá condenação. Olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Lembra das obras da carne? Ou seja, que não praticam essas obras pecaminosas, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar em Espírito é você andar em santidade. Deus é um ser santo. Lembra que eu falei um pouquinho mais atrás de que Deus não pode se misturar com a impureza porque Ele é santo? Então, a Bíblia diz que nós devemos nos santificar, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, todos aqueles que não estiverem escritos neste livro, quem são as pessoas que vão estar escritas neste livro? São as pessoas que receberam a palavra de Deus, reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Confessaram diante de Cristo os seus pecados e receberam Jesus como Senhor das suas vidas, né? Com isso elas confirmaram esse recebimento através dos seus batismos e tudo mais. Então essas pessoas estarão escritas no livro da vida. Mas aqueles que rejeitaram Jesus, né? Esses não poderão estar no livro da vida. Por quê? Tem uma passagem, eu acho que João comenta isso no primeiro capítulo, se eu não me engano, do seu Evangelho, o Evangelho de João. Ele diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Então qual é a condenação? Então a condenação é a rejeição a Cristo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o homem precisa reconhecer Jesus, precisa receber Jesus. Mas isso a gente vai estar falando em outra oportunidade, quando nós falarmos sobre a doutrina da salvação, ok? Então, qual é o destino dos pecadores? Então, aqueles que forem condenados, né, eles serão lançados no lago de fogo, um lugar criado por Deus para executar o seu juízo sobre Satanás e seus demônios. Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então, conforme palavras do próprio Jesus, esse será o destino final dos que forem condenados por causa dos seus atos pecaminosos, né? Então, todos aqueles que cometerem pecado, né, e forem condenados, né? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas a Bíblia também vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem é a graça? A graça é Cristo. Então, se você tem Cristo, você está livre, né, dessa condenação. Então, mas aqueles que não receberam Jesus, aqueles que rejeitaram Jesus, aqueles que não quiseram a luz, mas amaram mais as trevas, esses serão lançados no lago de fogo, que é um lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. Agora, também ele é chamado de inferno em alguns momentos, né? Existia um lugar lá, fora dos muros de Jerusalém, chamado Geena, né? Geena em grego. Essa palavra, né, ela também está relacionada a inferno, ou seja, um lugar onde a chama queima constantemente. Jesus vai falar sobre um lugar onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, né? Jesus está falando sobre o lago de fogo. E Geena era o Vale de Inom, um local que ficava fora dos muros de Jerusalém, onde se queimava, onde se incinerava ali os lixos da cidade, né? Então ali era o lixão mesmo da cidade e eles procuravam manter aquela chama sempre acesa, utilizando o enxofre. Então dia e noite sempre ali estava queimando, né? Então eles jogavam ali animais mortos e até cadáveres mesmo, pessoas que os judeus chamavam de impuros, eram jogadas naquele lugar. Então, dia e noite, né, aquilo era um inferno. Dia e noite aquilo não parava de queimar. Então Jesus, ele faz essa comparação, mostrando que o inferno é esse lugar onde
tem essa chama que queima dia e noite. Mas como eu falei, a proposta aqui, nós estamos falando sobre a doutrina da condenação eterna. Nós estamos apenas, né, dando uma rápida pincelada para nós podermos concluir, então, a doutrina do pecado. Então, quais são os pensamentos das pessoas, os pensamentos sociais? Então, os gnósticos antigamente diziam que a alma é pecadora e a sua ligação ao corpo é o que contamina. Então, quer dizer, eles tentavam livrar a culpa, né, por causa disso. Porque a alma é pecadora, então a gente não tem culpa porque ela se misturou com o corpo e o corpo acabou se contaminando. Os pré-existencialistas, que eram doutrina filosófica, que defendia a liberdade incondicional, o direito de escolha, ou seja, quer dizer, eu tenho o direito de escolher. E claro, hoje a gente continua vendo isso, né? Algumas pessoas dizem assim, não, o corpo é meu, faço dele o que eu bem quero, o que eu bem entender, ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, isso aí já era uma doutrina antiga, uma doutrina filosófica antiga, do pré-existencialismo, né? Os ateus dizem que o mal é meramente a probabilidade de um cosmos sem Deus. Então, como eles não acreditam em Deus, então, para eles, tanto faz, pecado e tal. Qual é a visão global, né, que a sociedade tem? Que o pecado é algo subjetivo. O homem está livre de qualquer culpa ou responsabilidade em relação ao pecado, pois ninguém pediu para nascer pecador. Então, o ser humano, de uma forma geral, ele pensa, a sociedade pensa assim, né? Nós não pedimos para nascer dessa forma, né? Nós nascemos dessa forma, né? Mas imagine você, uma maçã não pode ser laranja, né? E uma laranja não pode ser maçã. Maçã é maçã e laranja é laranja. Então, uma maçã não pode dizer assim, eu gostaria de ser uma laranja. A laranja falar, eu gostaria de ser a maçã, né? Então, eu não pedi para ser maçã, mas você é maçã. Não, eu não pedi para ser uma laranja, mas você é uma laranja. Não adianta fugir disso. Você não pediu, mas você é uma laranja. Então, na visão, né, global, o pecado é algo subjetivo, né? Então o homem ele está livre, aí entra aquela questão da sociedade achar, o ser humano tem o direito de fazer sua escolha, porque o corpo é seu, porque ele faz do que ele bem entender e tal. Mas na visão bíblica não é assim. Na visão bíblica, nós somos criaturas, né, de Deus, e nós temos que nos adequar àquilo que Deus quer que nós sejamos, àquilo que Deus quer que nós façamos, né? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito, perfeito. Então não adianta buscar invenções. Tem um versículo lá em Provérbios que diz assim, Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os homens buscaram muitas invenções. Conclusão. A conclusão eu deixei 1 João capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, olha o que a Bíblia está dizendo, né? Se dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque não podemos fugir da nossa natureza. Da nossa natureza, né? Davi disse, em pecado eu fui formado, né? E em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, não tem jeito, nós nascemos pecadores. E para nos livrarmos dessa condenação, desta culpa, né? Temos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, maravilha. Nós temos um escape. E esse escape se chama Jesus Cristo. Olha aqui o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, você só precisa confessar.
Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o que nos cabe? Nos cabe nos conscientizar de que nós somos pecadores. Ok, nós somos pecadores. Tá, e aí? Eu vou deixar como está? Não. Eu vou ver que a Bíblia está mostrando um grande caminho, um escape. E esse escape se chama Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Queridos, Deus te abençoe grandemente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. E que Deus abençoe você de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Não deixa também de deixar aí o seu joinha, ok? Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Fique em paz.